5. A realização, planificação. O conhecimento crescente que se tem do espírito oriental pode ser considerado como a expressão simbólica do relacionamento com o estranho em nós mesmos. Seria uma tolice completa renegar nossas bases históricas, sem falar no perigo de que seria este o melhor modo de provocar um novo desenraizamento. Apenas nos mantendo com firmeza na própria terra, poderemos assimilar o espírito do Oriente. Diz Geude, as pessoas mundanas perderam as raízes e se atêm às copas das árvores, referindo-se aos que não sabem onde estão as verdadeiras fontes da força secreta. O espírito do Oriente nasceu da terra amarela, e assim o nosso espírito pode e deve nascer da nossa própria terra. É este o motivo pelo qual eu me acerco destes problemas de um modo que me valeu muitas vezes a censura de psicologismo. Se por isso se entendesse psicologia, sentir-me-ia lisonjeado, uma vez que é meu intuito afastar decididamente a pretensão metafísica de todos os ensinamentos secretos, o desejo oculto de obter poder através das palavras não suporta a ignorância profunda que deveríamos ter a modéstia de reconhecer. Deliberadamente, faço o possível para trazer à luz da compreensão psicológica certas coisas que soam de um modo metafísico, a fim de evitar que as pessoas acreditem em obscuras palavras de poder. Todo cristão convicto deve crer, porque assumiu tal dever. Mas quem não é, perdeu por sua própria culpa a graça da fé. Talvez tenha sido condenado a não crer desde que nasceu, para sua mente poder saber. E não deve também acreditar em algo diferente. É impossível compreender metafisicamente, mas tão só psicologicamente, assim pois, dispôs coisas de seu aspecto metafísico, para torná-las objeto da psicologia. Deste modo, pelo menos consigo extrair delas algo de compreensível para integrá-lo, captando também fatos e processos psicológicos anteriormente ocultos em símbolos que ultrapassavam minha compreensão. Dessa forma, posso percorrer um caminho semelhante ao da fé, tendo experiências similares, e se houver no fundo de tudo isso algo de inefavelmente metafísico, é a melhor ocasião para que se revele. Minha admiração pelos grandes filósofos do Oriente é tão indubitável, quanto irreverente minha posição relativamente à sua metafísica. 36 Suspeito de que fazem psicologia simbólica e seria um erro, portanto, tomá-los literalmente. Se se tratasse de metafísica, tal como pretendem, nada seria mais inútil do que tentar compreendê-los. Tratando-se porém de psicologia, não só poderemos compreendê-los, como também tiraremos um grande proveito disso, porquanto essa assim chamada metafísica tornar-se a experimental. Se aceito que Deus é absoluto, ultrapassando qualquer possibilidade da experiência humana, isto me deixa indiferente. Não é ou sobre ele, nem ele sobre mim. Mas se, pelo contrário, sei que é um poderoso impulso da minha alma, posso tratar com ele, tornar-se-á importante, talvez de um modo desagradável, na prática, por mais banal que isto possa soar, como tudo aquilo que se manifesta na esfera do real. A palavra depreciativa psicologismo atinge apenas os tolos que julgam ter a alma no bolso.
É verdade que há uma multidão deles, pois a desvalorização de tudo o que diz respeito às coisas anímicas constitui um preconceito tipicamente ocidental. Por mais grandiloquentes que sejam as referências à alma. Quando emprego a expressão complexo anímico autônomo, meu público já tem um preconceito formado. Nada mais do que um complexo anímico. Mas como se pode estar tão seguro de que é? Alma não é nada mais do que. Tudo se passa como se as mencionadas pessoas não soubessem, ou então se esquecessem de que tudo aquilo que se torna consciente é imagem e de que imagem é alma. Julgam depreciativo considerar Deus como o movido. E o que move no âmbito da alma, como um complexo autônomo, e no entanto são invadidos por afetos incontroláveis e por estados neuróticos, diante dos quais toda a sua vontade e sabedoria fracassam de um modo lamentável. Será isso uma prova da impotência da alma? Dever-se-á acusar mestre Eckhart de psicologismo por haver dito, Deus deve nascer sempre de novo em nossa alma. Na minha opinião deve-se acusar de psicologismo ao intelecto que nega a natureza verídica do complexo autônomo, procurando explicá-lo racionalisticamente como a consequência de fatos conhecidos, isto é, como algo de derivado. Este juízo é tão arrogante quanto a posição metafísica que confia a uma divindade, que ultrapassa os limites do humano e de toda experiência, a responsabilidade de nossos estados anímicos. O psicologismo é simplesmente a contrapartida do abuso metafísico, e tão infantil quanto ele. Parece-me, portanto, mais razoável atribuir à alma a mesma validez que ao mundo empírico. Admitindo que a primeira possui tanta realidade quanto o segundo. Para mim, a alma é um mundo no qual o eu está contido. Talvez haja peixes que acreditem conter o mar. Devemos livrar-nos dessa ilusão comum, se quisermos considerar as afirmações metafísicas de um ponto de vista psicológico. A ideia do corpo diamantino, do corpo alento incorruptível que nasce na flor de ouro, ou no espaço da polegada quadrada, é uma dessas afirmações metafísicas. Esse corpo é, como os demais, um símbolo de um fato psicológico muito importante, o qual, por ser objetivo, aparece primeiramente projetado em formas dadas através de experiências da vida biológica, fruto, embrião, criança, corpo vivente, etc. Tal fato pode expressar-se melhor pelas palavras: não sou eu que vivo, mas sou vivido. A ilusão de preponderância consciente faz-me acreditar que sou eu quem vive. Mas se esta ilusão for abalada pelo reconhecimento do fator inconsciente, este último aparece então como algo de objetivo, no qual o eu está incluso. Tal atitude é um pouco semelhante à do homem primitivo, que considera seu filho a garantia da continuação de sua própria vida. Sentimento que pode revestir-se de aspectos grotescos, como no caso do velho negro, que, indignado com a desobediência do filho, exclamou: aí está ele, com meu corpo, e nem sequer me obedece. Nosso texto deixa em aberto, de certo modo, a questão acerca da continuação da vida, tratasse de uma continuação da vida depois da morte, ou de um prolongamento da existência física.
Expressões tais como elixir da vida ou coisas parecidas também são capciosas, obscuras. Em apêndices ao texto, que a ele foram agregados ulteriormente, torna-se claro que as instruções da yoga são compreendidas em um sentido puramente físico. Para o espírito primitivo nada há de estranho na mistura, para nós insólita, de coisas físicas e espirituais. Vida e morte não são opostos absolutos, tais como o são para nós. Particularmente interessante, a este respeito, ao lado do material etnológico, são as comunicações dos rescue. Cerca os ingleses, com suas representações arcaicas. A mesma ambiguidade no tocante à sobrevivência post-mortem também é notória no cristianismo primitivo, neste, a imortalidade parece de um pressuposto semelhante ao da representação de um corpo alento, que seria o suporte essencial da vida. A teoria parapsicológica de Gelley poderia ser considerada como uma espécie de renascimento desta representação arcaica. Em passagens do nosso texto, não faltam advertências contra seu uso supersticioso, tal como por exemplo o desejo de fabricar ouro. Assim, pois, não há qualquer contradição em insistir calmamente no sentido espiritual das mencionadas instruções. Os estados aos quais as instruções parecem induzir o corpo físico desempenham um papel cada vez mais secundário, porquanto o corpo físico é substituído pelo corpo alento, daí a importância do controle respiratório nos exercícios da yoga. O corpo alento não é algo de espiritual, no sentido que damos a esta última palavra. É uma característica do homem ocidental haver cindido o físico e o espiritual, por motivos epistemológicos. Mas este par de opostos coexiste na psique e a psicologia deve reconhecer tal fato. Psíquico significa físico e espiritual. As representações do nosso texto movem-se no mundo intermediário, que nos parece obscuro e confuso, devido ao nosso conceito de uma realidade psíquica. Esta não é devidamente aceita entre nós, embora exprima uma esfera própria da vida. Sem a alma, o espírito é tão morto quanto a matéria, pois ambos são abstrações artificiais. Na visão originária, o espírito é considerado como um corpo volátil e não falta alma à matéria. Trata-se de uma mudança do sentimento interno, semelhante à que experimenta um pai, cujo filho nasceu, mudança que conhecemos através do testemunho do apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O símbolo Cristo, como Filho do Homem, é uma experiência psíquica análoga à de um ser espiritual mais alto que nasce do indivíduo, corpo pneumático que nos servirá de morada futura. Na expressão de Paulo, esse corpo cobre-nos como uma veste, vós que vos revestistes de Cristo. Naturalmente, é sempre muito problemático exprimir em termos intelectuais sentimentos sutis que são, no entanto, muito importantes para a vida e o bem-estar do indivíduo. Em certo sentido, trata-se de sentir que somos substituídos, sem ser destituídos. É como se o rumo dos assuntos da vida se deslocasse em direção a um lugar central e invisível. A metáfora de Nietzsche, livre na mais amorosa das prisões,
caberia muito bem aqui. A linguagem religiosa é rica de imagens que exprimem esta livre dependência, esta calma aceitação. Vejo nesta experiência impressionante uma consequência do desprendimento da consciência, graças ao qual o eu vivo subjetivo se transforma no objetivo sou vivido. Esta situação é experimentada como algo de superior em relação à primeira, é realmente como que um libertar-se da compulsão e da responsabilidade absurdas, que são consequências inevitáveis da participation mystique. Este sentimento de libertação, tão pleno em Paulo, é a consciência de sua filiação divina, que o liberta do encadeamento do sangue. Este é também o sentimento de reconciliação com tudo o que acontece, pois segundo o Wei Ming-ji, o olhar daquele que atinge a realização ou plenificação se volta para o esplendor da natureza. No símbolo paulino de Cristo, as experiências supremas do Ocidente e do Oriente se tocam, Cristo, o herói carregado de dores e a flor de ouro que floresce na sala purpúrea da cidade de Jade. Que contraste! Que diferença impensável, que abismo da história! Problema digno de coroar a obra de um futuro psicólogo. Ao lado dos grandes problemas religiosos do presente há um, tão pequeno quanto esquecido, o do progresso do espírito religioso. Para discuti-lo, teremos de ressaltar a diferença entre Oriente e Ocidente, quanto ao modo de tratar a joia, isto é, o símbolo central. O Ocidente enfatiza a encarnação humana, a personalidade e historicidade do Cristo, ao passo que no Oriente se diz, sem começo, sem fim, sem passado, sem futuro. O cristão subordina-se à pessoa divina e superior, à espera de sua graça, mas o oriental sabe que a redenção depende de sua própria obra. O tal em sua totalidade cresce a partir do indivíduo. A Imitatio Christi tem esta desvantagem, ao longo do caminho cultuamos, como um exemplo divino, um homem que encarnou o sentido mais profundo da vida e, presos a esta imitação, esquecemos de realizar nosso mais alto sentido. Mas não é de todo inconveniente renunciar ao próprio sentido. Se Jesus tivesse feito, provavelmente ter-se-ia tornado um carpinteiro respeitável e não um religioso rebelde que, provavelmente, sofreria hoje o mesmo que sofreu em sua época. A imitação de Cristo poderia muito bem ser compreendida em seu sentido mais profundo como a obrigação de realizar, com a mesma coragem e o mesmo alto sacrifício de Jesus, a convicção mais autêntica e essencial da própria vida. Felizmente, nem todos têm a missão de serem condutores da humanidade, ou grandes rebeldes. Dessa forma, cada um poderá realizar-se a seu modo. Tal honestidade poderia mesmo constituir um ideal. Já que as grandes novidades sempre começam nos lugares mais improváveis, o fato de que as pessoas não se envergonhem, atualmente, tanto de sua nudez quanto há tempos atrás, pode significar o começo de se assumirem corajosamente, tais como são. Isto será talvez o ponto de partida do reconhecimento crescente de muitas coisas que já foram tabus, pois a realidade da Terra não permanecerá velada para sempre, como as Verdi nos Velandae de Tertuliano. O
Desmascaramento moral é um passo a mais na mesma direção e se atinge a realidade ao confessar-se alguém ser quem é. Se o fizer de um modo carente de significado, é um tolo desajeitado. Mas se compreender o sentido do que está fazendo, tornar-se-á um homem superior e apesar do sofrimento realizará o símbolo de Cristo. Já se observou muitas vezes que tabus puramente concretos ou ritos mágicos, numa primeira etapa religiosa, se tornaram na seguinte uma questão anímica, ou então símbolos puramente espirituais. Uma lei externa torna-se no decurso do tempo uma convicção interna. Pode ser que o homem protestante, o qual ainda vive a pessoa de Jesus no âmbito da história, passe a vivê-lo como o homem superior que o habita. Desse modo, se alcançaria de um modo europeu o estado psicológico que corresponde ao iluminado, na concepção oriental. Tudo isto representa um degrau no processo de desenvolvimento de uma consciência mais alta da humanidade, que se encontra a caminho de metas desconhecidas, e não metafísicas em seu sentido usual. Antes de tudo, nessa extensão, tratasse apenas de psicologia, mas também nessa mesma extensão tratasse de algo experimentável, compreensível e graças a Deus real, de uma realidade com a qual podemos tratar, viva e rica de pressentimentos. O fato de que eu me contente com o que é psiquicamente experimentável e rejeite o metafísico não implica, como qualquer pessoa inteligente poderá compreender, um gesto de ceticismo ou de agnosticismo dirigido contra a fé e a confiança em poderes mais altos, mas significa aproximadamente o que Kant pretendeu dizer, referindo-se à coisa em si, ao designá-la como um conceito limite meramente negativo. Dever-se-ia evitar qualquer afirmação acerca do transcendental, uma vez que isso representa apenas uma presunção ridícula de um espírito humano inconsciente de suas limitações. Portanto, ao designar-se Deus ou o tal como um impulso ou estado da alma, com isso só se diz algo sobre o cognoscível, e nada sobre o incognoscível. Acerca deste último, até agora, nada foi descoberto,